Bom dia, professora. Hoje vai apresentar a senhora um trabalho sobre administração científica nas oficinas mecânicas de Taylor. E o grupo consiste eu, Leonardo Barbosa, e Jennifer Vitória, que está aqui comigo também. A gente vai falar um pouco sobre como começou essa aplicação dentro das oficinas mecânicas com Taylor, que, dando um contexto inicial, era uma fábrica com 300 funcionários. Eles faziam a mesma máquina há 10 e 15 anos, mais ou menos por aí, esse intervalo de tempo. E o trabalho era realizado de forma muito empírica, sabe? Era cada um fazendo o seu serviço ali, de acordo com o que sabia e com a sua própria experiência. E aí, de acordo com isso, cada um tinha o seu modo de produzir e tudo mais. E aí, o dono dessa empresa ele perguntou para Taylor se teria como ter ganhos nas suas atividades com a aplicação da administração científica. E aí ele falou que sim, que teria, que daria para fazer por administração das tarefas, só que o patrão, né, ele já tinha uma certa resistência em relação a isso, e ele falou que não seria até um pouco de mau gosto por parte de Taylor de criticar a produção, visto que na cabeça dele já teria o máximo da produção ali atingida com ele. E aí, ele meio que deu a tarefa para Taylor para fazer com que a produção fosse triplicada ou duplicada, como ele estava falando. Deu essa missão para ele mostrar que realmente era possível. E aí ele entregou a máquina que tinha a melhor performance da fábrica para que Taylor conseguisse aplicar os seus princípios de admiração científica. E aí começou os trabalhos, fez toda ali a parte de análise da situação, fez as medições, né, metrificou ali a quantidade de tempo, corte de aço e tudo mais. E a partir daí ele meio que separou as atividades, né, cada uma, começou a padronizar qual seria o padrão certo para aquela atividade. E aí, a partir disso, ele conseguiu definir um padrão certo que seria o ideal para que meio que não desgastasse o funcionário e conseguisse apresentar melhores resultados, porque existia uma cultura também de vadiagem sistemática. O funcionário ele produzia de acordo com o que ele tivesse afim. Então, era muito regido por esse sistema aqui, desse primeiro slide, que era o sistema de iniciativa e incentivo. Então, ele produzia de acordo com o que estava com vontade e ele ia receber de acordo com as peças produzidas. Isso é muito ruim porque, querendo ou não, cria um sistema que depende muito da demanda do trabalhador, o que vai fazer e o que ele não vai fazer. E aí tinha outro problema também que é importante ressaltar, que era a questão do trabalho que era muito individual. Era uma fábrica que a produção dela era muito em grande massa, né? Então, os serviços eram muito repetitivos e específicos e individuais. Então, como cada pessoa sabia o que fazer, não tinha um padrão, meio que ficava muito individualizado e isso trazia até certos problemas para a produção, como questão de qualidade, questão de irregularidade, postos de trabalhos que eram não tinha sincronia, né? Então, uma pessoa acabava e ia juntar estoque para outra fazer, e, enfim, gerava esse caos aí que era muito grande para a produção. E aí Taylor fez esse trabalho que eu falei aqui anteriormente, né, de utilizar algumas regras de cálculo cronometragem precisa. A produção foi analisada e os métodos foram padronizados, tudo meio direitinho. E aí ela aplicou a administração por tarefa e com essa aplicação ele conseguiu ter resultados de velocidade e também de lucro, redução de custos, enfim. A produção foi duplicada e triplicada por homem e por máquina. A eficiência foi aumentada entre 2 e 9 vezes conforme o tipo de trabalho e teve elevação dos salários, um aumento médio de 35% e a redução dos custos totais de produção. Eu vou falar um pouco sobre a mudança que teve que ter para poder essa administração científica ser aplicada na empresa. Teve que haver uma mudança mental, primeiramente do patrão, para poder ele deixar que a administração fosse implementada na empresa. E aí depois foi feita a mudança na atitude dos trabalhadores, que eles tiveram que mudar o seu método de trabalho que eles já vinham fazendo há 10, 12 anos. Eles teriam que aprender um novo método para acelerar a produção e aumentar a produção.
E aí essa mudança ela ocorreu lentamente, porque eles não acreditavam, né, que aquele método ele poderia ser melhorado. E aí após comprovação dos benefícios, que depois que foi implementado, eles tanto diminuíram o seu esforço físico, ou seja, o seu trabalho, ele foi melhorado, ele não fazia tanto esforço mais e fazia seu trabalho bem mais rápido, e o seu salário também foi melhorado. Como o Léo falou, aumentou em 35%, ou seja, tanto o trabalho deles diminuíram como o salário deles aumentaram. E aí, após comprovar todos esses benefícios, realmente foram provados na prática, demonstrações concretas, eles foram e aceitaram, introduziram também, né, o método de trabalho dele, do jeito que Taylor estava aplicando, e aí ocorreu a cooperação deles. E a partir disso, a atitude mental e os hábitos dele foram se transformando dali em diante. Com essa mudança que aconteceu, também teve a necessidade de assistência técnica, ou seja, o engenheiro ou o assistente, ele estudou a melhor técnica, estudou o menor tempo, e aí ele planejou toda a etapa que tinha que fazer, e aí ele dependia para fazer esse estudo diretamente do operário, que o operário ele operasse aquela função do seu melhor jeito e no menor tempo. E aí depende de uma correlação dos dois, de cooperação, para que aquele progresso fosse realmente feito da melhor forma. E aí a arte de cortar metais, ela passou a ser tratada como ciência exata, exigindo cálculo e medições. E aí o problema da máquina estava no verdadeiro o verdadeiro problema estava em remover rapidamente as aparelhas de uma peça fundida forjada e dar essa peça pronta no mais breve tempo. E ele dizia que eles não precisavam saber para que era essa peça, se era para uma máquina, para um carro, eles só precisavam fazer a peça no menor tempo e com maior qualidade. E a conclusão que a gente chegou é que a aplicação dos métodos científicos substituiu o empirismo e o proviso, porque, como o Léo falou, eles faziam do seu jeito, da sua cabeça, eles não tinham tempo, não tinham melhor execução, e a partir da administração científica, eles conseguiram chegar no menor tempo e na melhor execução. A produção ela aumentou significativamente, ela dobrou, triplicou, os custos diminuíram e os trabalhadores foram valorizados. Tanto o trabalho deles diminuíram, como o salário deles foram aumentados. E a administração científica provou ser um método eficiente. Aumentou a eficiência entre 2,5 vezes e 9 vezes na empresa. Obrigada.